A Escravidão, de Joaquim Nabuco. Narrado e produzido por Valdivo Begali. Audiobooks Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se você gosta dos nossos audiolivros, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Você também pode apoiar o nosso trabalho através de doações via Pix. A chave está na descrição. Para uma imersão superior, utilize fones de ouvido. Aproveite, o audiolivro já vai começar. Primeira parte: o crime. Os escravos e os sacramentos. Eis como ela tudo corrompeu. O que acontece, o que se segue da ausência das crenças religiosas da parte dos negros? Práticas bárbaras que avultam no interior e que o povo das cidades, não conhecendo, em seus tristes detalhes, supõe antes um ridículo da superstição que um requinte da barbaria. Entretanto, essas práticas, todas conhecidas sob o termo popular de feitiços, começam a se exercer sobre os ventres fecundos, no intuito de privar o Senhor das crias, e produzem partos abortivos. Quando as crias escapam, perseguem essas práticas aos recém-nascidos, que afogam nas faixas, depois visam as crianças de menor idade, o sexo feminino de preferência. Quando algum escravo é o favorito do Senhor, sucumbe logo, e quando não acontece sucumbirem, muitos ficam lavrados de chagas incuráveis e aparecem entre os negros doenças que a medicina não pode diagnosticar, produzidas pela ação tóxica de certas plantas e ervas bravas. A que se deve atribuir tudo isso? O que é o feitiço? Os feitiços são venenos, plantas daninhas, metais, minerais, cujas propriedades deletérias atacam os centros da economia animal. Eis o que é a religião dos negros: práticas supersticiosas em torno de uma caldeira ou de uma cabra, ou simplesmente de uma imagem quebrada, esturros de sapos, palavras sibilinas, alguma coisa de semelhante a essas práticas cabalísticas dos árabes antigos. Pode-se dizer que a população negra é toda de prosélitos desta monstruosa seita. Toda ela, mais ou menos, acredita na ação do feitiço, já não sobre a economia animal, o que seria crer apenas na ação dos venenos, mas sobre a felicidade e o destino de cada um, que pode ser
uma raça assim supersticiosa, cobarde e servil? Muitos senhores de escravos me contaram a maneira por que suas escravas mataram o feto no ventre e iam enterrá-los nas matas distantes. Isso tudo é a ausência do sentimento religioso, ajudada pela falta de instrução, porque os senhores que têm até 100 escravos ou mais julgam-se dispensados para com eles de qualquer dever, e mesmo do de fornecer a essa grande aglomeração de gente que a superstição corrompe e a falta de higiene e os medicamentos indígenas devastam, um padre e um médico, alguém que cure do corpo, alguém que cure da alma. Eis o que chamamos um misto de fetichismo e catolicismo, ou um fetichismo católico. Tal é a religião dos negros no Brasil, os quais, com as tradições e reminiscências de solo africano e as impressões de novo culto que vinham receber, sem senso crítico para distinguirem a verdade e mesmo a contradição entre dois princípios, julgando-se obrigados para com os senhores a professar a religião católica, para com seu país d'África a seguir o velho fetichismo, formaram essa confusão, esse misto incoerente, essa doutrina que fala de céu, mas que se revolve em sua vingança, em suas práticas, em suas atrações, na circunferência do inferno. Certas noções eles têm das duas fontes. Assim, ao passo que acreditam na ressurreição do corpo pela crença católica, acreditam também nela pela crença africana, ainda que o vale de Josafá esteja um pouco distante das montanhas do Congo. Quanto a Deus, ele não tem a menor ideia da divindade, e o porco, a pantera, a serpente, a cabra ou o fetiche ou a imagem são outras tantas forças que eles adoram por superstição, não tendo a menor noção distinta de um Deus, nem mesmo pessoal e criador, ao qual unicamente atribuem sua desgraça como a um destino. Isto dizemos da maioria da população negra, porque é inegável que eles, pela maior parte, têm uma crença no destino, no fatum, sua sorte. Em tudo isso está desenhado um quadro de profundo aviltamento para a dignidade humana nessa raça inteira. Nesse milhão de homens não aparece nenhuma das qualidades que fazem o cidadão, e isso, como sempre nas sociedades sem ilustração filosófica e moral independente, é devido à ausência absoluta de sentimento religioso, pela falta de missionários, de sacerdotes nas propriedades agrícolas, seja essa falta a culpa do governo, da igreja ou dos proprietários. Quanto ao que a igreja perdeu em viver sobre a escravidão e nos mosteiros da escravidão, pode-se dizer que perdeu tudo. Degenerou entre essa raça em um misto já por nós qualificado. E quanto a seu desenvolvimento entre os senhores, perdeu a égide de todas as instituições religiosas, a caridade.
A igreja que se sentou na primeira cadeira de um Estado escravocrata, que aceitou a troco de umas côngruas para seus ministros e de uma injusta intolerância contra seus adversários, a tutela humilhante de um Estado cuja base era a escravidão, que comprou em asta pública e de todos os modos homens naturalmente livres e que dizia e chama seus filhos, que se ergueu pela voz de um de seus grandes luminares um grito abolicionista, pela de um de seus pastores advogou o tráfico, que se senta à mesa dos senhores, enche-os de suas graças, de sua absolvição, fá-los tabernáculos na mesa da comunhão de seu Deus vivo. A igreja que nunca se pôs entre nós do lado dos aflitos, que não se dedicou à manumissão de escravos, que vive lado a lado nos lugares em que não os oprime, com cativos, cuja sorte nem a impressiona, é uma igreja particular que se cobre com o manto do Cristo, da mesma forma que os vendedores fariseus com a sombra do templo. É uma igreja inteira dominada por uma seita, o jesuitismo, e por isso mesmo, carecendo de uma reforma, daquela reforma em que, no século XV, os padres do Concílio de Constança julgaram dever compreender o Papa e os bispos e o clero, a cabeça e os membros do corpo católico. Quem assim desprestigiou a nossa Igreja? A escravidão, que a corrompeu em sua essência e que a corrompeu em seus ministros, em sua história e em sua missão. No entanto, estamos a 2 passos da abolição. Se não fosse o próprio instinto da vingança estar arrefecido nos negros pelo medo, devíamos tudo recear da mudança, que seria uma catástrofe, e a sociedade e a religião, essas fontes vivas da escravidão no nosso país, por seu espírito limitado, talvez desaparecessem, como o mundo romano e o politeísmo, na poeira de uma nova invasão de bárbaros. A Escravidão, de Joaquim Nabuco. Narrado e produzido por Valdivo Begali. Audiobooks